Capital FM 77.5. Frequência obrigatória no seu celular. Verifique se seu aparelho já é compatível. Momento Bem-Estar. Agora, 18 horas e 24 minutos, já estamos de volta aqui no Papo de Salto, no Momento Bem-Estar, esse quadro maravilhoso de todas as terças-feiras, onde a gente aprende um pouco mais sobre saúde, e hoje com a presença do Dr. Lucas Vasconcelos, ele que é neurocirurgião e especialista de coluna. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Lívia. Um enorme prazer estar aqui na Rádio Capital. Muito prazer também, doutor. Tenho muitas perguntas aqui já para fazer para o senhor. Obrigado, Vini. Quando a gente pensa em hérnia de disco, a gente pensa muito em dor da coluna. Por nosso ouvinte que acha que hérnia de disco se resume a uma dor na coluna. É muito além disso, né? O que é a hérnia de disco, doutor? A hérnia de disco é uma compressão, um abaulamento da medula ou do nervo. E nem sempre a dor é na coluna, porque o nervo ele nasce na coluna e irradia até a mão e até os pés. Então, muitas dores na mão, no cotovelo, no ombro, no joelho, no quadril, no tornozelo. Às vezes, uma dor na ponta do pé é um problema de coluna, uma hérnia de disco. Olha só, então é sempre importante, doutor, buscar um diagnóstico precoce para evitar possíveis evoluções e complicações na hérnia de disco? Isso é o mais importante, Lívia. A procura precoce no tratamento ajuda demais para que evitamos casos graves. Muitos pacientes vão protelando o tratamento, vão deixando para lá o diagnóstico e quando vem, perderam uma força, perderam alguma alteração neurológica e muitas vezes o caso é grave e precisa de uma cirurgia. Enquanto que, se ele procurar de forma precoce e inicial, o tratamento é conservador. E se a gente for pensar que 95% dos tratamentos são conservadores, não tem por que você esperar para o caso ficar grave e precisar de uma cirurgia. Agora, doutor, acho que a gente fala muito sobre hérnia de disco, né? Desde quando pequeno, eu sempre ouvi muito falar sobre hérnia de disco, meus pais, meus avós, né? E hoje, infelizmente, eu tenho uma e já a gente vai falar sobre isso. Mas o que gera hérnia de disco? Por que gera hérnia? Por que as pessoas têm hérnia de disco? A gente já sabe o que é. Mas o que acontece, causa, né, Vini? a causa das pessoas terem hérnia de disco? E parece que a maioria das pessoas tem hérnia de disco. Sim. Eu vou pular um pouquinho a sua pergunta para o final. 80% das pessoas no mundo têm ou vão ter dor na coluna, segundo a Organização Mundial da Saúde. A gente já deu essa informação no começo do programa, né, doutor? Parece que a cada 10 pessoas, 8 possuem dores na coluna, né? Sim. E a principal causa de afastamento de trabalho no Brasil é a dor na coluna. E a segunda, hérnia de disco. Então, olha o tamanho do problema social e o tamanho do problema econômico e de saúde pública. Voltando à sua pergunta que eu não esqueci, a hérnia de disco, ela é um desgaste do amortecedor da coluna. O que seria o amortecedor da coluna? A coluna vertebral, ela é a estrutura central de equilíbrio do corpo. Ela é dividida em 33 vértebras, ossos. Entre cada um desses ossos, temos um amortecedor, que é uma cartilagem repleta no meio de água e proteoglicanos. Essa água e esse tal desse nome complicado de proteoglicanos formam um gel. Esse gel, ele absorve o impacto. A doença da coluna, ela é uma doença degenerativa crônica. Quanto mais o tempo passa, mais esse disco vai desidratando, vai ressecando e às vezes a parede do disco racha
E o conteúdo abaula, como uma bolha no pneu de um caminhão. Tá. Então, é isso a hérnia de disco. Por exemplo, né? Eu falei aqui que eu fiz a bariátrica, né? Eu fiz uma bariátrica, eu eliminei 70 quilos. E eu sempre tive, mesmo antes da cirurgia, nervo ciático. Que eu também quero entender o que é o nervo ciático, qual a diferença do nervo ciático para A gente acha que é tudo dor na coluna, né? Pois é. E aí, eu sempre tive, a vida inteira, principalmente agora no mês de julho, que esfria, o nervo ciático sempre atacou. Mas aí agora, depois de um ano operado, eu estava em casa, eu fui tomar um banho, eu acordei, fui tomar um banho no frio, água quente, eu senti uma fisgada na coluna. E essa fisgada literalmente me derrubou. Eu não conseguia pisar mais, eu tinha que ficar agachado. E aí foram semanas assim bem difíceis para mim. Eu fiz a ressonância, né? Pela primeira vez, que também foi horrorosa. Entrar naquele tubo. Não fala isso que assusta as pessoas. Não pode. Dá uma agonia. A ressonância é super seguro. E aí, doutor, eu não me lembro agora totalmente o diagnóstico, né? Mas eu sei que afetou a L4 e a L5. E eu me lembro de uma nomenclatura lá. Discopatia degenerativa. Que eu me lembro de todo o resultado. O que é isso? Certo. Bom, primeiro, você era um paciente com sobrepeso. Se você fez uma cirurgia bariátrica, esse sobrepeso deveria ser grande. Sim. Então, a carga sobre a sua coluna era uma carga grande. Isso, junto com a vida moderna, que a gente fica muito sentado, não anda, não se alimenta muito bem, não faz muito esporte, fica muito no celular, no laptop, numa posição errada. E com a população envelhecendo mais, a gente vai cada vez mais tendo desgaste da coluna. E você, com a causa do sobrepeso, teve um fator adicional para ter o desgaste desta coluna. Quando o paciente opera e perde tanto peso como você, ele acaba perdendo, por uma causa boa, uma proteção da sua coluna, que era todo aquele arcabouço gorduroso. Então você tinha um monte de gordura em volta do seu corpo. Hoje você está magrinho aqui, mas você tinha toda essa gordura que foi embora. E o que aconteceu com o seu corpo? Ele começou a se mexer muito mais do que antes. E lembra todos aqueles anos que você passou com uma sobrecarga e um grande peso, aumentando o desgaste do seu disco, dando a discopatia, dando a hérnia de disco em L4, L5 que você já me contou. E hoje, tendo os movimentos, hoje você consegue ir numa academia, você consegue levantar um peso, você deve conseguir dar uma estrela, deve conseguir plantar bananeira e ter uma vida normal. Você movimenta essa L4, L5 e aquele abaulamento, que é aquela bolha no pneu do caminhão que eu falei para vocês, ele cutuca o nervo que vai para a perna. Pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, às vezes dos dois lados, dando uma dor que começa na região lombar e vai até a ponta do pé. Isso chama-se dor ciática. É a dor da região lombar acometendo um nervo que irradia da lombar até a perna. Era isso mesmo. E queimava a canela assim e até adormecia o dedão do pé. Isso. São os sintomas neurológicos. Os sintomas neurológicos da hérnia de disco são 3. Primeiro, o mais comum, dor. É aquela dor na lombar, é a dor irradiada, é aquela dor chata que não passa por mais de 15 dias. Tem que procurar um médico. É, isso aí. Outro sintoma, o segundo mais comum,
formigamento. Não é aquele formigamento de dormir em cima do braço. É aquele formigamento que fica no braço 2, 3 Não meses e passa. não passa. Você não sente a ponta dos dedos. É alguma compressão no nervo. Então, tem que procurar o médico. E o pior de todos, a perda de força. Se você perder a força, urgente procurar um especialista em coluna, porque deve ser alguma compressão mais grave. Muito importante, né, as explicações do Dr. Lucas Vasconcelos, e o nosso sonoplasta Everaldo Silva também tem uma pergunta para o doutor. Doutor, seja bem-vindo à Rádio Capital. É mais ou menos o que eu vi. Eu tenho um resultado também, eu não consegui levar ao médico. Fiz os exames, a ressonância também. Eu confesso que a ressonância eu faço tranquilamente, entro lá. Eu cheguei até a dormir dentro. É difícil. A moça falou pra mim que é difícil da clínica, mas eu cheguei a cochilar dentro. Estava cansado? Ela só falou, não se mexe, né, pra não dar erro no exame. Mas eu confesso que é tranquilo. Agora, eu tive no braço direito, já umas 2 vezes me aconteceu, formigamento no braço direito. Antes, na primeira vez, já há alguns anos, ele vinha até o cotovelo. E depois ele começou a vir direto, irradiando pelo ombro aqui. Eu não sei se começava no ombro e vinha até a mão, ou da mão até o ombro. Lá atrás, alguns anos, uns 10 anos atrás, túnel do carpo, né? Foi investigado o túnel do carpo. Mas agora ele começou a irradiar aqui até o ombro, aqui nas costas, e uma dor terrível. Recentemente, né? Você comentou de uma dor que estava sentindo. Recentemente eu fiz os exames, não consegui levar para o médico ver ainda, não tive oportunidade de levar, mas em breve eu vou levar ao médico. Não sei se também passou um pouco mais, uns 2 meses aí, o exame, não sei se vai ser necessário repetir, mas eu vou levar até o médico. Mas eu vou falar pro senhor, é um formigamento que você tá dormindo, você acorda na noite, você consegue acordar. Eu tô muito feliz de vir hoje aqui na Rádio Capital com a Lívia. E eu tô achando que eu ganhei 2 pacientes. Opa, que beleza, sim, viu? viu, doutor? Verdade. Hoje Vini é Everaldo. Dia de sorte, viu? Olha, Tô- que beleza. Tô brincando, mas Vini vai ser meu paciente Com toda certeza. e o Everaldo também. Opa, nossa. O Vini tá com uma hérnia lombar e eu faço questão de tratá-lo. E o Everaldo provavelmente tá com uma hérnia cervical. Eu tô vendo você aí no estúdio, você fica cheio de equipamento, tela para cima, tela para baixo, luzinha piscando, e eu tô vendo que você tá com o microfone e olhando para baixo. Isso. Então você tá com uma posição errada, forçando a região cervical. E você me contou alguns sintomas. Será que é túnel do carpo? Será que é algum outro problema? Os diagnósticos diferenciais sim são túnel do carpo, só que o túnel do carpo é uma dor no punho. punho. No punho. É bem na região do punho. Diferente dessa que você acabou de relatar. E um outro diagnóstico diferencial importante são problemas cardíacos. Então, se você tivesse me falado, você me mostrou do lado direito, no seu braço direito. Ótimo, não é problema do coração. O problema é quando é aquela dor irradiada para o braço esquerdo. É importante afastar o diagnóstico diferencial de problemas cardíacos também, tá? Mas você está com a cara que vai ter um diagnóstico de ressonância magnética com uma compressão do lado direito por uma hérnia de disco. Marcar uma consulta com o doutor, hein? Muito obrigado, doutor. Depois a gente vai conversar pessoalmente, assim, na clínica do doutor, lá no consultório. E minha mãe, ela aposentou por questão de hérnia de disco. Tem algum relacionamento ou não? Sim, eu esqueci até de falar para o Vini Certo. que ele perguntou das causas, a genética. Então, quem tem um histórico familiar tem maior Influencia. tendência de ter hérnia de disco. Agora, doutor, a gente fica muito displicente, né, com o tratamento. E aí eu pergunto, por exemplo, eu tive todo esse problema que durou 1 mês. Hoje eu já não sinto mais nenhuma dor. Aí o que acontece? A gente não leva o exame, a gente não procura o médico. Vai não dá, deixando, vai né? deixando e não dá seguimento no tratamento. O porquê que essa dor, ela vai e volta? Por que ela não é uma dor constante
até a gente fazer o tratamento e curar? A resposta é inflamação. Quando você tem um abaulamento agudo, alguma coisa que extravasou e comprimiu o nervo, há uma inflamação local, um acúmulo de líquido e células inflamatórias, interleucinas e muito mais. Esse processo ele é tratado pelo próprio organismo com células anti-inflamatórias naturais e por remédios que você acaba tomando e mesmo o calor tratando e cuidando deste problema seu. Então, a inflamação vai e volta. Por isso que a gente fala que a dor na coluna é uma dor em montanha-russa. Tem picos, né? Ela tem picos, ela vai e volta, ela vai e volta. E a gente tá hoje com um problemão. A gente atende o paciente. Ele tá com uma dor ferrada, Vini. Não consegue andar. Tá com perda de força. Tá com inflamação. A gente vê a ressonância. Tem uma hérnia. Tem que tratar. A gente pede a cirurgia. Sabe o que acontece? Demora um tempão para o plano de saúde avaliar e liberar. E vai querer laudo. Vai falar que o médico tá errado. É um caos. Passam-se 6 meses, às vezes, e o plano não libera a cirurgia. E o paciente com dor. Nesse meio tempo, a dor vai e volta. E a hérnia continua lá dentro. E quando acontece de termos a liberação da cirurgia quando passa a dor, o paciente fala, não quero mais operar porque a dor foi embora. Mas isso é um gravíssimo erro. Porque a hérnia continua lá, né, doutor? A hérnia continua lá e isso Bom, eu tenho muitos anos de experiência, já 20 anos de formado, já morei nos Estados Unidos, morei na Alemanha, conheço bem a medicina de ponta. E isso que a gente vê aqui no Brasil é muito diferente do que a gente vê no primeiro mundo. No primeiro mundo, o paciente tem um problema, ele trata. Não importa o momento que ele esteja. Aqui no Brasil, as pessoas só querem tratar na hora que não consegue mais andar. Não consegue mais andar, que a vida acabou. Agora, doutor, tá muito grave. Por que quando eu falei que eu estava com... Eu falei, tô com algum problema na L4 e na L5. As pessoas, meu Deus do céu, corre da cirurgia. Por que quando se fala de cirurgia de coluna, as pessoas morrem de medo? Isso se chama mito. A cirurgia da coluna, a gente pode falar que é algo recente, né? Então, ela basicamente começou na década de 90, final da década de 80, as cirurgias como a gente vê hoje. Tá. E as técnicas eram diferentes, os diagnósticos não eram bem feitos, não tínhamos ressonância, não tínhamos uma tomografia, não tínhamos equipamentos de qualidade e as complicações eram grandes. Eu estudei na Santa Casa de São Paulo e os meus professores lá me contavam, os mais velhos, que quando iam operar o paciente na década de 90, eles já pediam para o paciente levar uma cadeira de roda, porque ele não ia conseguir andar. Hoje a gente faz uma cirurgia, o paciente anda no mesmo dia, às vezes vai embora para casa andando no mesmo dia sem dor, e na maioria das vezes no dia seguinte, ou no máximo com 48 horas, está em casa. Isso cirurgias grandes. Então, esse mito de que a cirurgia é algo ruim mudou. A tecnologia evoluiu. Hoje temos próteses de disco que substituem por completo um disco doente, fazendo o paciente voltar à normalidade. Temos vários atletas que eu tratei, famosos até, que estão surfando aí ondas grandes, que estão jogando vôlei, que estão pilotando motocross, que estão pilotando Fórmula Truck e diversos outros exemplos que estão tendo bom desempenho mesmo após a cirurgia. Eu tenho um atleta que foi 3 vezes campeão mundial depois que a gente fez a prótese nele.
Doutor, a gente recebeu uma mensagem aqui da nossa ouvinte Gisele Medeiros, que ela falou que tem uma protusão discal na L5, ela já teve muita dor no ciático e teve que aprender a se alongar. Doutor, a prevenção, como manter uma postura correta, praticar atividades físicas, e ela pergunta se até o alongamento pode ajudar a evitar e também com que a hernia de disco se desenvolva mais? Na verdade, não. Na verdade, a atividade física melhora e previne a hérnia de disco. Então a gente fala para os pacientes que façam atividade física. E fazer atividade física é sair do sedentarismo. O que é ser sedentário? É aquela pessoa que não faz atividade física pelo menos 3 vezes na semana por 30 minutos. Então, eu indico para todo mundo, 3 vezes por semana, 30 minutos de atividade e que seja um alongamento, que seja um pilates, que seja uma fisioterapia, uma caminhada, a atividade que você goste. Então, faça o seu alongamento, que vai estar ativando a musculatura, vai estar fortalecendo e protegendo a sua hérnia de disco L5, S1, sim. Ótimo, doutor. E o Everaldo Silva tem mais uma pergunta para você. Na verdade, doutor, mais uma consulta. Eu tô brincando. Doutor, eu tô conversando com a minha cunhada aqui, e minha cunhada e o esposo dela, ele é motorista já há 35 anos, motorista de ônibus, e ele tá precisando fazer uma cirurgia e ele tem medo da cirurgia, que a gente tava falando agora há pouco. Ele tem medo, é uma cirurgia, ele tem hérnia de disco na cervical, no C4 e C5. Ele não tá aguentando mais de dor e ele tem medo da cirurgia. Eu já falei pra ele, né? Eu aconselhei ele, não, tem que fazer. Se o médico pediu pra fazer, faz. Mas ele tem medo da cirurgia. O que o senhor poderia falar no caso pra ele? Primeiro, nesses 20 anos de atividade, antigamente a gente via muita hérnia de disco lombar. Principalmente motorista de ônibus, né? Que acaba ficando muitas horas sentado naquele big truck, mudando a marcha. A vida moderna tem trazido muitas hérnias de disco cervical, principalmente pelo celular. Então eu já sei que o seu cunhado aí deve ficar no celular, lá o dia todo. no TikTok. Só não fala lá na companhia que ele fica dirigindo com o celular, né? Não. Isso não. Não, já faz algum tempo já que ele tem essa situação, mas ele fica com medo. Ele fala pra mim, se eu tenho medo, de eu não andar mais depois da cirurgia. Olha o que ele fala. A hérnia na coluna cervical, ela é um local muito importante, né? Qualquer acidente, qualquer intercorrência que todo mundo está exposto pode gerar uma lesão na medula cervical. E isso significa, em alguns casos, uma tetraplegia. Veja aquela atleta brasileira que foi lá para a Olimpíada de Inverno. Laís, né? Laís Souza. Laís, né, de Souza, e teve um acidente gravíssimo, foi operada e ficou tetraplégica. Mas, se o problema é hérnia de disco L4, L5, para mim é a hérnia mais fácil de ser tratada. Porque o acesso é muito simples e hoje a gente usa microscópio que aumenta 30 vezes a visualização. A gente usa monitorização dos nervos para trazer segurança e utilizamos prótese de disco que mantém o movimento. Então ele pode voltar à sua vida ativa sem nenhuma restrição. Antigamente tinha que pôr placa e parafuso. Isso aí trazia muita perda de movimento, muita perda de qualidade de vida e os pacientes acabavam ficando com muito medo. Então, hoje em dia, não há motivo para ter medo da cirurgia da coluna cervical. Mas é claro, procura um médico bom, procura alguém com experiência, qualificado, que opere num hospital de ponta para diminuir os riscos e veja toda essa qualificação para você ficar com mais segurança quanto ao procedimento. Às vezes você vai no médico, não sabe nem o nome dele, vai lá operar,
você deve ir morrendo de medo, né? É Com verdade. certeza. Bate-papo maravilhoso com o Dr. Lucas Vasconcelos, ele que é neurocirurgião e especialista de coluna. Doutora, eu gostaria que você deixasse seu Instagram e seu site também para que os ouvintes que queiram marcar uma consulta e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho consigam te encontrar. O nosso consultório fica na Adma Jafé 74, em frente ao Hospital Sírio-Libanês, aqui na Liberdade, pertinho aqui de vocês. O meu Instagram é Dr. Lucas Vasconcelos, com 2 L's, o Vasconcelos, tá? Então é Dr. Lucas Vasconcelos, com 2 L's. E o meu site é www.lucasvasconcelos.com.br. Lembrando que o meu Vasconcelos é com 2 L's. Ótimo, Já estou doutor. Eu seguindo também aqui. estou seguindo já. Oba! Muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso aqui no Momento Bem-Estar. E volte outras vezes também para falar com o nosso público que adorou a sua entrevista. Eu agradeço muito, Lívia, agradeço o Vini, agradeço o Everaldo, que eu vou... Novo paciente. eu vou pedir para minha secretária mandar a conta para ele. Muito obrigado. doutor. 2 consultas, viu, doutor? Muito obrigado. Duas viu? em uma. É Pix? É, Pix, como pode que ser é? Pix, viu? Se não caiu hoje, amanhã cai, viu? Faz um Não, descontinho para ele, doutor. Não, Obrigado, viu? Para todo mundo aqui da capital é grátis, tá? Fica Muito tranquilo. obrigado. Todo mundo lá. Obrigada. Obrigado, Lívia. Obrigado, Vini. E eu fiquei muito feliz de vir aqui. E eu acho importantíssimo vocês fazerem isso, porque a gente vive num país carente, com muitas dificuldades, com uma população que não tem acesso à saúde e que precisa de informação. A gente falar aqui, brincando, num bate-papo divertido por 30 minutos, a gente já ajudou muitas pessoas Com que certeza. vão ter uma qualidade de vida melhor e que estão, às vezes, sofrendo de forma desnecessária. Muito obrigada, doutor Lucas Vasconcelos. Agora são 18 horas e 51 minutos. A gente vai para um rápido comercial e já já nós voltamos. Papo de Salto. No carro, em casa, no lazer. Capital FM 77.5. Oi, amadinha! Você quer emagrecer até 6 quilos por semana sem ficar flácida e não voltar a engordar? Chegou o Moro Seca Barriga e agora nessa mega promoção relâmpago, corra! Ligue agora no 4112-8683, 4112-8683 ou 981180021. Moro Seca Barriga! Se persistir